Nessa quarta aula, aqui nós vamos conhecer os elementos necessários para um diagnóstico psicoinstitucional. Essa parte é mais focada para a questão mesmo da escola. E tem todo um tempo, o que vocês vão precisar saber, né, durante esse momento, quais as características, o papel do psicopedagogo dentro da escola e como ele vai fazer, qual é a importância desse psicopedagogo lá dentro da escola. Bom, Boss ela coloca, né, que pensar a escola à luz da psicopedagogia significa analisar o processo que inclui questões metodológicas relacionais e socioculturais, englobando o ponto de vista de quem ensina e de quem aprende, abrangendo a participação da família e da sociedade. Ou seja, ele pega o aluno como um todo e o professor está incluído dentro desse processo. Por isso é importante que, quando nós olhamos para a escola, nesse diagnóstico psicopedagógico do não aprender, mas como que vai se dar? Embora o foco maior nessa aula, essa videoaula, seja o quê? Essa mudança, né? A questão que a gente diz assim, mudança de imagem da escola, da perspectiva da escola. Quem de nós nunca encontrou dentro do ambiente escolar alguém que diga assim, eu não acredito mais nessa escola, a gente não consegue avançar. E aí entra a figura do psicopedagogo institucional, que ele também faz essa mudança. Ele não só contribui com relação ao aprendizado da criança, mas como também nas questões relacionais, que envolve todos os colegas de trabalho. Tá? E aí, para um diagnóstico psicopedagógico, é necessário que possamos considerar a questão do espaço. A questão do espaço dentro da escola, como é que vai ser feito? Quando eu estou fazendo o diagnóstico psicopedagógico para a criança, eu preciso criar um ambiente onde eu possa obter a transferência e a contra-transferência, que eu possa obter do aluno também todo um aspecto afetivo. O ambiente ele precisa propiciar confiança, ele também precisa lembrar, assim como uma entrevista, ele precisa lembrar o ambiente que é de escola, porque aquilo ali está voltado para questões do ensino. Por isso que no espaço psicopedagógico eu tenho jogos didáticos, né? Eu tenho um ambiente, papel, caneta, eu crio possibilidades do aluno estar lembrando que nesse caso ele deixa de ser aluno, ele é o seu cliente. Bom, e esse lugar ele precisa ser especial. Especial no sentido de quê? É um ambiente onde a criança possa se sentir acolhida por você, como um profissional, como aquela pessoa que está conquistando a amizade. Em uma das aulas, se você olhar lá no slide, a gente sempre pede assim, olha, o que a gente pode fazer? Vocês já passaram pela atividade, e aqui, aliás, na segunda aula, que é a anamnese, a EOCA, né? Vocês lá está dizendo no material o que é preciso. Vocês conseguiram entender o que é preciso entre uma e outra, né? De como realizar uma e outra. Então, é nesse espaço aí que a anamnese ela já serviu de base para que o aluno, que o seu cliente já esteja ali com você. Que a EOCA, nesse espaço, ela também pode continuar sendo utilizada para ver o envolvimento desse seu cliente dentro do teu processo ali de conquista, para que tenha exatamente a transferência daquilo que você está procurando obter. Mas um detalhe muito importante que os psicólogos eles já têm, isso na prática dele, mas para nós que estamos na escola e lidamos com o aprender, nós precisamos ter uma coisa bem clara. A ação do psicopedagogo, ele não pode estar sendo inferida daquelas pessoas muito próximas a nós, porque nós vamos ter um dado cuidado exagerado, a parte afetiva ela está muito mais, e isso pode comprometer eticamente o teu trabalho. Porque, às vezes, nós, quando temos a afetividade com a criança, além da situação de cliente, nós podemos
deixar de comunicar ao pai algumas situações, ou então a gente acaba não percebendo como esse aluno, esse teu cliente, ele está ou não evoluindo na escola, com você. Nós passamos a ser muito condescendente quando há afeto envolvido. Então, é importante isso. A parte do tempo, a questão do tempo. Tanto com o cliente, aluno, adolescente ou adulto, quanto lá na escola, nós precisamos do tempo. Que para cada sessão nós temos uma quantidade de tempo que ela é fundamental, tá? Porque além disso já fica cansativo. Para vocês, né? Por que 45 minutos de tempo de aula? Isso nos anos na educação básica. 45 minutos a 1 hora agora, que também tem algumas escolas que estão adotando o processo de 1 hora de aula. Além disso, vocês consideram que é possível aprendermos a mais que isso? Um adolescente, uma criança? Fica um bocadinho complicado, né? Fica bem complicado pela questão da atenção, até mesmo por essa parte. Olha, para vocês, dependendo daquilo que eu fale, se não for interessante para vocês, 15 minutos vai ser a tortura. Então, um pouquinho mais, o que que é? Se vocês não tiverem o interesse de estar buscando conhecimentos dentro da área, para vocês vai ser muito complicado estar assistindo, estar ouvindo essa fala. Aí não tem como, por isso é a importância da questão do tempo. Na instituição, quando você chega para fazer um trabalho institucional lá na escola, em vista de mudança de imagem, porque, como eu falei para vocês, tem o passo, é na terceira aula que fala da questão dos empecilhos à aprendizagem também, a gente pode dizer assim, do empecilho para mudar toda a estrutura de uma escola. Porque nós temos escolas que elas já foram assim expoentes, sabe? Que elas já foram referências e de repente hoje está sumindo, ela está acabando, está indo, né? Acabou a sua história ou ela vive somente da história. Isso é complicado, mas quem pode contribuir com isso é o psicopedagogo na questão da mudança de imagem. Lá ele vai estar fazendo o quê? Ouvindo as histórias das pessoas, como a pessoa percebe aquele ambiente. Tá? Dentro dessa instituição, eu também vou olhar alguns documentos. Quando eu trato da aprendizagem do aluno, eu vou olhar os documentos para ver como que se desenvolve todo o processo do ano letivo. Eu vou verificar também as situações de registros desse aluno. Eu vou ver como ele é olhado pela escola, pelo professor de sala de aula, pelos professores, se ele tem todo um histórico ali registrado, quais foram as atividades que foram feitas em busca de ajudar esse aluno, que é o teu cliente, né? Como foi desenvolvido. Isso para o aluno. Agora, quando eu trato da questão de mudança de imagem da escola, para que ela possa vir a melhorar, que ela possa continuar a crescer ou vir a crescer, eu vou olhar a instituição. Eu vou ouvir os sujeitos. Uma das primeiras coisas é eu reunir. Eu preciso reunir para perceber como que aquele grupo ali de trabalho, como as pessoas que tornam aquela instituição um espaço vivo e de transformação, eu vou ouvir elas para que elas possam dizer como ela percebe aquele local, sabe? Quais as angústias. E isso no momento coletivo, mas também existe, como você tem um espaço específico, criar ter na escola uma sala, ter um ambiente para você ouvir cada um, para que você possa ouvir dele, de fato, com aquela sinceridade que está só você e ele, dizer como é que ele pensa. Porque nós temos algumas situações, nesse caso, essas situações que tem pessoas que elas, não, nós vamos conseguir, elas fazem de tudo para melhorar. Mas tem uma que ela é capaz de contagiar as pessoas para que elas não consigam avançar. Elas começam a nos boicotar mesmo, de fato. O ano letivo, como é pensado? Quais são as estruturas, né, daquilo que a escola tem para ela? Como é o calendário dela? Quais os projetos, a complementariedade dela, né? Quais os projetos que ela tem? Como esses projetos auxiliam no crescimento
né? Os alunos, como são vistos também, essas potencialidades que a escola procura trabalhar. Então, eu tenho que abordar, enquanto psicopedagogo, para o cliente aluno, assim como também para o cliente espaço, mudança de imagem, alguns aspectos, né? Aí eu vou abordar o conhecimento, como tem no material escrito, eu tenho que abordar o conhecimento, eu preciso abordar as situações afetivas que, com o aluno, eu vou ter que estabelecer. Tá? Eu vou ter que estabelecer vínculos afetivos, e uma das formas para você estabelecer no primeiro contato é oferecer exatamente aquilo que a criança procurar saber, procurar conhecer. Você aplicou a anamnese e aplicou a EOCA. A EOCA, novamente, ela serve também para esse momento de proximidade. Por isso, um dos indicativos, né, a questão dos jogos, do material que vai estar lá disposto para esse aluno, do que ele vai demonstrar, do que ele sabe fazer com aquele material didático, tá? Algo que chame a atenção, para que ele possa estar fazendo. Agora, nada forçado. Você não pode chegar com ele, querer estabelecer um vínculo que ele tenha que te responder de imediato. Por isso que muitas das vezes essas sessões, elas acabam durando assim entre 10 a 15 sessões de atendimento. Tem pessoas que conseguem, tem psicopedagogo que ele consegue fazer em 5 sessões todo um diagnóstico. E já não dá para a escola. E outros que dizem que conseguem menos. Eu preciso confiar nos colegas que fazem esse tipo de diagnóstico, mas para nós sabermos exatamente qual o interesse da criança dentro dos componentes curriculares, é necessário de um tempo, necessário a aplicação de algumas atividades para verificar. É claro que é muito fácil nós perguntarmos: você gosta de matemática? Gosta de ciências, história, geografia? A criança pode dizer sim, o que não, mas por que gosta e por que não gosta? Porque gosta dessa, que é muito similar à outra, e simplesmente demonstra, mesmo gostando, mas demonstra baixo rendimento. Até porque você precisa aplicar sempre, dentro de um processo psicopedagógico, você precisa aplicar os testes para verificar se ele é disléxico, tá? A importância de todos os outros profissionais é montar, fazer um trabalho. Eu não conheço, eu não tenho colegas para montar uma equipe multidisciplinar. Mas isso não é problema. Precisa solicitar dos pais, pedir que ele vá ao médico, que ele possa passar pelo assistente social, porque o assistente social, ele vai ter as condições, as ambientais, para verificar, para ajudar. E quando é o institucional, as questões ambientais, é você que vai ter que identificar. É você que vai estar olhando toda a escola, como ela está, como ela é vista ali no meio, aonde ela está e principalmente por quem faz parte dela. Tá? Há essa diferença entre um e outro. Outras situações criativas. Né? O psicopedagogo, ele acaba utilizando várias ferramentas da área da psicologia, é claro que da sociologia, utilizando autores também, né, principalmente da área da psicologia, para fundamentar a sua prática. E eu vou colocar atividades práticas. Muitas delas, quem é da área da docência, já utilizou como um recurso para aprendizagem. Só que você vai continuar utilizando ela como recurso, mas voltado para identificar novas formas que o teu cliente pode vir a aprender. De que maneira ele pode conservar determinado conteúdo. Porque na escola ele viu o assunto, mas quando volta, passa um tempo, ele já esqueceu esse assunto. É preciso verificar termos neurologista, é preciso ver fonoaudiólogo, tem que identificar todas as possibilidades. Oftalmo são pessoas fundamentais, profissionais fundamentais que vão te ajudar nisso. Na escola, você, quando vai fazer a mudança de imagem, você precisa estar bem, mas bem seguro das teorias que vão embasar a tua prática psicopedagógica. Porque diferente do aluno, na escola, é você
É você que faz todo o papel dessa equipe multidisciplinar. É você que vai identificar, é você que vai chegar lá com um roteiro de uma nova postura, que seja adotada uma nova postura. Então, precisa ser criativo até mesmo para obtermos algumas respostas. Bom, e como socializar? É preciso socializar. A importância da socialização. Aí a gente diz assim, eu ouço e vejo, e é recomendado. Num dos livros que a gente cita aí para vocês, tem a recomendação de uma vez conseguir fazer, principalmente entre os adolescentes, uma socialização com um outro cliente seu. E na institucional, a gente faz essa socialização do resultado através do parecer. Você pode fazer essa reunião do mesmo modo, chamando todos para apresentar aquilo que você identificou e as possibilidades de mudança. Como que vai ser essa mudança? Quem que vai estar operacionalizando? De que maneira nós vamos estar fazendo? E as tuas sugestões. Por isso é importante que você sempre dê o retorno, porque senão o teu trabalho vai ficar vazio. Aqui. Bom, a atuação psicopedagógica tem como base o pensar. O que é esse pensar para a nossa prática? Dentro da nossa prática, o pensar, ele vem do modo de agir, de como esse sujeito está vendo o seu papel, né? O que ele pode estar fazendo ali naquele espaço. Dentro do pensar, eu, enquanto membro dessa escola, eu vou ter que ter uma atenção, porque eu não posso fugir de um programa que a escola tem. Eu não posso estar também fugindo como simplesmente eu dizer assim, olha, o meu cliente, ele tem uma maneira de pensar que não condiz com a metodologia que o professor dele na escola tal está utilizando. A gente sabe que todos os professores, eles precisam, né? Eles precisam estar utilizando diversas metodologias, mas eu preciso ver que a atuação psicopedagógica tem como pensar a melhoria da aprendizagem da criança. Para isso, é feito as sugestões. De que maneira ele pode aprender? Qual seria o melhor trabalho para esse aluno na área de língua portuguesa? E se ele for disléxico, como que ele deve ser tratado? Como que eu vou ver isso daí? Então eu vou sugerir isso aqui para o professor. Eu tenho que pensar também, como psicopedagogo, a extensão dos textos, os trabalhos que podem ser feitos lá na escola, mas também tem a etapa da família. E, claro, a recomendação que é necessário das sessões, para que você possa também ensinar a família a vir ajudar o seu cliente. Bom, outra situação, a forma como o aprendente pensa. De que maneira, né? De como ele demonstra. Isso você vai estar identificando. É um dos pontos que vocês, enquanto psicopedagogo, durante as sessões, você vai ver. Você vai perceber que você vai testando, o trabalho não consegue evoluir. E isso é uma maneira que a gente diz assim, o cliente está demonstrando como ele não aprende, por isso eu tenho que utilizar outras estratégias. Na escola ele também acaba acontecendo isso. O psicopedagogo é chamado justamente por essas situações, né? Porque na escola o aprendente ele não está demonstrando que o aprendizado necessário para aquela faixa etária, que não está funcionando as situações. Agora, há um detalhe. Pode acontecer também que todo aquele roteiro de trabalho que você passa, de orientação para o professor, possa não vir a funcionar 100%. Então, a cada movimento, por isso que na escola, na parte de direção da escola, pedagógica, eu sempre peço dos pais, de 6 em 6 meses, eu preciso que ele volte ao psicopedagogo. Porque quais as novas orientações? Porque há uma certa melhora.
sabe, da forma de aprender. A criança ela vai dominando outras coisas, né? Principalmente para o dislexo, que ele reconhece. Com o tempo, ele sabe que ele tem que escrever, mas ele vai ter que revisionar aquele texto dele umas 3 vezes. Ele vai ter que reler aquele texto. Para quem sabe perceber, vai chegar um momento, é claro que demora um pouquinho mais, mas vai chegar um momento que ele vai se perguntar: aonde está faltando letras, aonde está faltando palavras, ele vai ler devagar. A primeira vez ele lê e enxerga o texto perfeito. A segunda vez ele vai ler e não vai, começa a perceber que está faltando algumas letras. Na outra vez ele começa, ele passa por esse processo. Não que ele fique curado, não é isso. É mais uma questão de consciência e saber aonde está o seu ponto que ele precisa estar tendo essa melhora. Bom, o sistema cognitivo emocional para aprender. Isso é preciso. Nós nos deparamos com algumas situações que, quando as crianças elas são muito hiperativas, e você consegue perceber que o comportamento dela acaba se dando pela questão do ambiente, ou mesmo ela precisa fazer uso de medicação. Quando acontece isso, é preciso solicitar do professor uma certa paciência. Agora, quando acontece isso, mas cooperado com as questões ambientais, ou seja, em casa, na família. Conheço famílias que elas não ajudam o trabalho psicopedagógico e muito menos a escola nessa situação. Tá? Elas incentivam ainda mais o desleixo da criança, sabe? Eu acabo ouvindo relatos de mães que aliás, de professoras dizendo assim: olha, eu mando atividade e a atividade vem lá assinada pelos pais, mas vem em branco. E quando você vai conversar com os pais dizem: mas eu mandei ele fazer. Digo: mas o seu filho, ele precisa, além do mandar, ele precisa dessa afetividade, né? Você precisa também criar aquele momento. E na escola, é preciso conversar com esse professor, orientar também para que ele tenha essa afetividade, até porque ela foi desconstruída ao longo do processo. Por quê? Às vezes desistimos dos alunos. Como ele não está aprendendo, acabamos desistindo. Desistimos da seguinte maneira: você explica 1, 2, 3, 4 vezes e o aluno não compreendeu o conceito que você está tentando fazer, e você já não sabe mais como adaptar aquele conceito, você já não sabe mais como explicar. Aí, essa parte emocional, sem você se perceber, você acaba demonstrando para o aluno que não tem mais o que fazer, que chegou ao ponto que a limitação dele acabou te vencendo. E isso, para a criança, para o adolescente e para o adulto, principalmente para o adulto, que o adulto acaba, a autoestima dele ela passa a ser até mais frágil quando a gente não consegue atender a expectativa do outro que a gente admira. Eu vejo isso nos alunos de faculdade, que como é necessário a gente trabalhar essa parte emocional. O psicopedagogo nessa parte emocional, até porque, principalmente, aquele adulto que está há muito tempo sem estudar. Porque ele quer aprender, ele quer estar à altura dos mais jovens. E às vezes ele acaba se superando, mas muitas das vezes, por ele citar alguns exemplos fora do contexto, nós vamos causando estranheza. E aí é que a gente precisa ver como a gente pode estar ajudando. Tá? Agora, vamos olhar assim para o lado institucional, né? Como as pessoas nesse ambiente, que é um prédio, uma estrutura, é o nome dela, é a escola como símbolo, como está essa parte emocional dos seus funcionários? É claro que para você fazer um trabalho de mudança de imagem dentro de um espaço, vão ser necessários alguns aspectos que são essenciais. A gente costuma dizer assim, para querer saber como é que está nessa parte do sistema cognitivo emocional,
como é que está o salário afetivo, que é o emocional. Que em todo lugar que nós trabalhamos, se é um ambiente afável, nós chamamos que nós temos ali o salário emocional, que é o afetivo. Se aqueles funcionários ali eles estão tendo. E procurar saber restabelecer que as relações, identificar o ponto de emperragem, quem é o sujeito que está com ponto de emperragem, que tem esse poder de influenciar os outros colegas na sua opinião, para mudança de comportamento. E aí eu tenho que estar tendo esse cuidado. Identifiquei, verifiquei quem é, eu vou trabalhar junto com essa pessoa. Porque a insatisfação está onde? É algo natural da pessoa? Se for natural, precisa de tratamento além dessa identificação da mudança de imagem da escola, né? De ajudar a instituição. A pessoa precisa. E muitas das vezes uma conversa, um toque de alguém, de um profissional que está de fora, é bom, ajuda muito. Tá, também tem um outro ponto que é importante dentro dessas relações na escola, essa parte emocional, os sujeitos, como eles se enxergam. Lá é tudo escalonado, as pessoas, conforme o cargo dela, ela tem um valor a mais como pessoa. Se ela tem isso, você vai ter que romper com esse tipo de imagem. Porque para existir esse salário emocional, o ambiente propício para o trabalho, normalmente nós temos que nos enxergar como pessoas e não pelo valor, né? Não pelo valor que temos enquanto profissional daquela área, de determinada área. E há estudos que dizem o quanto você é visto, isso, estudos dentro da área da psicologia, de o quanto você é visto como profissional de determinada área, de determinado curso. Historicamente, nós sabemos os cursos aí que são os mais procurados porque ele tem rentabilidade e ele também tem reconhecimento social. E muitos outros que acabam que a gente olha assim, não tem peso algum diante de outras formações, enquanto na verdade aquela pessoa passou por ali. Um exemplo que eu costumo dizer para os pais, que os pais acham assim que não vale, são os professores de educação artística e educação física. Sabe? É interessante como os pais, eles colocam que esses dois profissionais, que essas duas disciplinas, tudo bem, tá lá, que elas não podem reprovar tudinho até o quinto ano, principalmente no público. Mas eu fico me perguntando, e sempre pergunto para o pai, esse profissional passou 4 anos estudando. Então, a disciplina, o componente curricular dele é importante. Ele é importante dentro desse espaço, seja arte ou educação física. Bom, no diagnóstico, como eu coloquei para vocês, vocês precisam identificar dentro desse espaço, dentro desses aspectos cognitivos, afetivos, você precisa identificar quem são os heróis, quem são os mitos e as crenças que existem sobre aquele espaço. Eu já ouvi história assim de dizer assim mesmo: essa escola aqui não vai para frente. Essa escola, ela está aqui no meio de ambiente de violência, pobre, sabe? Ela não vai, ela já foi alguma coisa. E tem outros que dizem, não, essa escola que ela tem um histórico. Olha, por um exemplo, tem escola que ela tem nomes, pessoas famosas. E qual é essa relação? Por que escolheu? Vai ser preciso identificar. Eu preciso identificar qual foi o herói dali, quem foi que fez o melhor trabalho enquanto parte diretiva da escola. Eu preciso ver que mitos estão presentes ali. Qual foi, quem que fez a mudança, né? Que deu aquela identidade, né? Que está ali, que aquela escola ela é capaz ou não. Né? E a crença atual, que é aquele sujeito de emperragem.
Então, o mito do incompetente que temos no material, o mito do bicho-papão que está ali, isso aqui não serve, isso aqui não vai dar jeito, quem é dentro da escola? Também eu preciso ver esse mito negativo, é o escatológico, o mito escatológico, aquele que destrói a imagem daquilo que já foi bom. Mas eu também tenho o mito etiológico, aquele que pode vir a surgir. É você, enquanto psicopedagogo, que vai restaurar. E aí nós vamos para fortalecer a identidade do sujeito, como se vê pessoa e da instituição. Então, eu preciso ver isso daí. Eu vou ouvir as narrativas, eu vou ouvir a história, a criança também. Um dos pontos. Quando eu vou fortalecer a identidade, você vai identificar que a criança, a autoestima da criança, ela está assim muito fragilizada. A professora não gosta de mim, ninguém na escola gosta de mim e eu não gosto dessa escola. Enquanto instituição, essa escola aqui é feia, esse prédio está caindo, a diretora é isso, ou a gestora, conforme tem alguns que ainda usam a nomenclatura diretora, ela é muito exigente, severa demais, ela não é humana, os colegas aqui é cada um por si, e quando você começa a ver essas narrativas, você identifica ali que está muito frágil. E é quando você vai trabalhar essa identidade para que você possa ver as divergências, aonde você vai poder fazer as inferências depois, tá? As sugestões de trabalho de como que elas devem ser trabalhadas e tratadas a partir da tua orientação. Bom, a relação, essa posição, você vai precisar identificar a posição daquele que mais tem o poder de persuasão, que é mais importante. Para a criança, como que você vai trabalhar isso daí? Primeiro, você precisa reconstruir, mostrar para ele que ele é um ser amado. Tá? Como um psicopedagogo, mas o meu trabalho não é esse. Meu trabalho é chegar a pensar, mostrar maneiras que ele possa vir aprender. Mas você trabalha com o sujeito portador de sentimento. Se é portador de sentimento, você vai precisar aí trabalhar essa identidade dele. E como trabalhar essa identidade? Que ele é importante, que ele tem o seu valor. Você começa a desconstruir uma imagem para colocar aquela que você deseja. E a que você deseja é uma que ela tenha mais confiança nas ações dela, do que ela pode vir a fazer. Bom, ver também, através da observação, o que é utilizado pela instituição para melhoria do trabalho, dos testes com os alunos, que aí a gente vai estar fortalecendo a identidade. Quais são os trabalhos? Porque a maneira como realizamos um trabalho, ela pode estar destruindo a imagem da escola. Por isso que a gente começa a perceber, e é importante ir ler como um psicopedagogo, ele saber, poxa, a escola tal está tendo projeção social, né? Ela está tendo reconhecimento na sociedade manauara, por quê? E aí, o trabalho do psicopedagogo é não só ler materiais da psicopedagogia, mas acompanhar o que está acontecendo por fora. Mas o que aquela escola está fazendo de diferente? Porque pode influenciar no meu trabalho enquanto psicopedagogo. Tá? E aí eu vou estar olhando, considerar aspectos de comunicação e interação entre esses sujeitos para dar sugestões. Eu preciso ver também que eu não posso ir apenas uma vez na escola, eu tenho que ir outras vezes. Assim como você vai ter outras sessões com o teu aluno, com o teu cliente, você precisa ir outras vezes quando você está fazendo um trabalho institucional para melhoria, troca de imagem, né? Você precisa ir lá, observar quem é o depositante ou quem é o depositário daquela imagem positiva ou a negativa. Quem é que faz? Quem é que faz o contratrabalho? Né? E aí, atuar em cima disso para evitar que o teu fazer psicopedagógico na instituição, ele possa ser destruído antes mesmo de começar. Vamos agora.
O psicopedagogo institucional, ele deve estar atento. Está falando com a gente? Não? Então, o psicopedagogo institucional, ele deve estar atento ao mecanismo dos inconscientes, né, do inconsciente das pessoas. Ele precisa perceber quem é o ponto de rigidez, né, quem causa os bloqueios, para que ele possa vir a sugerir quem são aquelas pessoas que ele vai contar para mudar, para vir a ter uma nova forma de trabalho que vai possibilitar o aprender pelo aluno. Bom, o psicopedagogo, ele atua nos aspectos de orientação educacional, isso lá na escola. Ele também, dentro dessa parte de orientação educacional, é tão importante porque o que faz? Tem muitos alunos que eles não sabem, né, que área seguir. O psicopedagogo também faz isso. Ele é chamado em algumas escolas, principalmente assim, essas escolas grandes, né? Elas acabam contratando um psicopedagogo para fazer esse trabalho, para ajudar os adolescentes na escolha da área a seguir. Eu conheço algumas escolas, que não cabe citar o nome aqui da escola, até porque acaba revelando toda ela, mas que ela sempre faz isso. Os seus alunos do terceiro ano, eles recebem um livro, praticamente, quase que um livro relatório, dizendo quais as áreas aquele aluno tem potencialidade. Mas detalhe, é importante você frisar que mesmo que naquele momento, aquela avaliação aponte para determinada área, ele tem potencialidades para mais, para aquilo que ele deseja. Porque eu também já encontrei vários alunos que eles chegaram e disseram, olha, não, na minha orientação educacional disse que eu tenho aptidão para determinada área, mas eu não tenho, eu não gosto, e aí ficar testando. Assim como também tem muitos jovens que eles fazem 2, 3 períodos no máximo, aí ficar trocando. Eu tenho conhecidos que dizem que é desesperador ver o filho. Começa a faculdade, faz 2 períodos ou um pouco mais. Teve uma vez que fez 4 períodos, né? Disse assim, olha, até que filho se encontrou. Quando ia para o 5º, o filho chegou e disse, eu vou mudar de curso porque não é isso que eu quero. Então, ainda estava se descobrindo, né? E com isso, o tempo foi passando, e era angustiante para a família. Na escola, nós fazemos, como instituição, nós fazemos orientação de todo o processo. Todo esse processo é o quê? O nosso olhar, nós precisamos compreender como que deve ser construído um currículo escolar, porque nós vamos estar fazendo as inferências. E agora, com a BNCC, nós sabemos que 60% do conteúdo, o MEC diz que deve ser feito. Mas os outros 20% que tem que ser da escola e o 20% que tem que ser atrelado aos itinerários, aquilo que a escola escolhe. Tá? Mas tem aqueles 20% que é próprio da escola, que é o conteúdo que ela vai se diferenciar das outras. Porque o que de fato vai acontecer agora é essa grande competição entre as escolas. O que eu ofereço de mais, de diferente, de especial, que vai tornar o filho de fulano assim alguém de sucesso. Então, é preciso a gente conhecer, ver, verificar, saber o que é, quais os tipos de currículo que tem, que currículo eu vou querer para aquela determinada escola. Bom, ajudar a construir, a orientar o projeto político-pedagógico da escola, de como os professores eles construíram e de que maneira esse projeto político-pedagógico ele está constituído, que vem ajudar essa escola a obter o sucesso. Bom, as metodologias. Por quê? Porque nós encontramos também projetos político-pedagógicos que eles dizem que tem determinada metodologia, que eles utilizam determinadas abordagens, mas enquanto que na prática é feito totalmente diferente.
E o PPP, ele é esse documento que vai legitimar. E essas metodologias? Que o professor ele pode exercer todas as outras metodologias que ele conhece, que ele pode utilizar, e até porque os alunos eles precisam sim dessa variedade de metodologia. Mas a metodologia principal que a escola tem, que ela disse que ela adotou, se é interacionista, sócio-interacionista, essa daí o professor, por mais práticas tradicionais que ele tenha, uma vez ou outra, mas com mais frequência, ele deve estar fazendo. Ele deve estar criando momentos onde haja esse sócio-interacionismo, porque senão ele começa também a quebrar a identidade da escola. Bom, de pauta, né, que você já tem um parecer, é preciso ter a comunicação. Você precisa comunicar na escola quando se trata do teu cliente, aluno, né, que ele também é aluno, você precisa comunicar à família. Por mais doloroso, né, que seja para a família ouvir e que vai exigir de você uma certa cautela, perdoe, uma certa cautela, é necessário comunicar à família, dizer o que foi identificado. Você vai, né, ter que nesse momento ter um jogo de cintura para que possa falar de maneira que não venha constranger ou então fazer esse pai se sentir ainda mais preocupado com seu filho. Porque eu vejo pais que eles se preocupam muito com que o filho saiba ou não. Eu conheço pais que o aluno, o filho, já está adolescente, mas que ele diz mesmo, eu não quero que meu filho saiba que ele é autista. E não quero que seja falado dentro da escola. Só que os colegas percebem. Ele mesmo percebe que tem alguma coisa diferente, mas a mãe pede para ser trabalhado na escola que a imagem que ela deseja. E aí, você, quando vai fazer essa comunicação, é preciso também que você trabalhe com essa pessoa que está mais próxima, com a pessoa que está ali te ajudando a fazer esse trabalho, que foi em busca do teu trabalho, de encaminhar também ela para que ela possa vir aceitar o filho como é. Né? Para ela vir ver, para ela enxergá-lo como ele é e ver as potencialidades dele, porque todos nós temos. Não há um sujeito sem potencialidade. Ele tem. Né? Então, mostrar isso, ter o cuidado. A comunicação para a instituição. Né? Essa comunicação para a instituição, ela vai se dar de que maneira? Eu vou fazer esse relatório. Necessariamente eu tenho que reunir todo o grupo da escola para apresentar o meu relatório? Não. Necessariamente você não precisa estar apresentando esse relatório para todos os membros da escola, mas sim você deve encaminhá-lo para o gestor da escola. Você identificou, fez as suas sugestões, fez os teus apontamentos, dizendo quem são os sujeitos, aonde estão as crenças, quem são os mitos escatológicos e etiológicos, tá? Quem são as pessoas que tu pode contar para essa mudança estrutural. E isso daí é importante para que tenha um retorno, para que ele possa saber. É claro, ter muito cuidado com aquele que você consegue identificar como um sujeito de emperramento. Tá? Que aquela pessoa que ela desconstrói um trabalho, tenha cuidado, porque mesmo que ela esteja tendo comportamento que prejudique a escola, ela também é um sujeito que precisa de ajuda. E você pode estar sugerindo atividades que possam promover essa interação. Né? Práticas, daí a importância, e novamente a gente volta a dizer, o trabalho do psicopedagogo é criar, recriar práticas, é ler muito, é investigar, é o trabalho investigativo, é ler muito, buscar exemplos e tentar, tentar não é nem tentar, adaptá-los a práticas psicopedagógicas, principalmente quando se trata da institucional, de como que vai ser feito, as dinâmicas, os pareceres que você vai enviar a respeito de cada um desses setores, se for te pedido isso por setor, de como que aquilo ali funciona para você voltar com a imagem. Então,
É importante você ver que o processo de avaliação, para ele ter sucesso, é preciso que haja uma integração, que o psicopedagogo de fato se envolva ali, se envolva, não ao ponto de estragar o seu trabalho, mas que ele tenha proximidade, confiança da família, do sujeito e do ambiente que ele está ali investigando no caso institucional. É preciso que ele vá, que ele confronte, que ele questione, que ele busque situações que venham revelar determinada postura. Confrontamento. Né? Perguntar aonde você acha que começou esse olhar negativo com relação à instituição. Aonde, para a criança, no caso, o sujeito, aonde você acha que começou, você pensa, você consegue lembrar onde começou a tua falta de interesse por essa disciplina? Quem foi? Porque às vezes é uma situação metodológica e a falta de um assunto na nossa estrutura cognitiva, no nosso trabalho, ela prejudica o entendimento de outros conceitos. E aí é preciso saber o que é dificuldade de aprendizagem e quais são também os problemas de aprendizagem causados por práticas metodológicas. E aí a gente tem que ter claro para que, quando for comunicar à família, possa fazer o trabalho o mais próximo daquilo que venha a ajudar, tanto a escola quanto o aluno. Bom, outra coisa que vocês vão se deparar é a possibilidade da tua conversa causar culpa no pai ou na mãe. Não, eu digo pai de uma forma geral, os pais. Causar culpa, eu não vim, eu vim muito tarde para ajudar a minha família, ajudar o meu filho, foi culpa minha, o meu filho ter determinado distúrbio, o que foi que eu fiz, porque na anamnese foi feito determinado tipo de pergunta, depois eu fui pesquisar e pode ter sido por isso ou por aquilo. Isso pode vir a causar desânimo dos pais e não continuar o trabalho. Por isso, o cuidado na comunicação. Tá? Eu preciso, como eu estabeleci relações com esses sujeitos, que eu passei a conhecê-los mais, eu vou saber também a melhor maneira. E aí eu observo a importância da observação. Eu observo como que esse sujeito vai receber a minha informação, aquilo que foi identificado e a maneira melhor que eu tenho para fazer com que esses familiares tenham procurar ajuda, né, para mudar os seus padrões de comportamento, para ajudar o teu cliente. E, enquanto instituição, eu venho fazer com que essa instituição ela reconheça meu trabalho, sim, que o meu trabalho ele foi importante ali, como um psicopedagogo institucional, que ele foi importante para identificar situações que quem está na direção ela possa vir fazer um trabalho de excelência, que ela possa vir mudar, que ela tenha tenha como resultado do seu trabalho valor. Tá? Bom, o psicopedagogo sabe que para aprender são necessárias condições cognitivas. Como eu já falei para vocês, abordar o conhecimento, a parte afetiva e as criativas e associativas, que é aquilo como que eu vou fazer, né? Que eu vou estar utilizando. Isso daí eu já falei bem detalhado anteriormente e que é só a gente já fazendo esse apanhado, então já estamos perto de finalizar, tá, meninas? Menino, temos um menino também. Bom, o que considerar quando o psicopedagogo entra na escola? Pontos importantes. A escola promove a produção ou a reprodução de conhecimento? O que eu posso considerar? Tenho que ver isso daí. Porque a produção, ela é muito mais fácil, né? Porque quando a gente está produzindo conhecimento, nós criamos. A reprodução, a continuamos aquilo. Ah, deu certo, então eu repito. Só que eu começo a estagnar. É o mesmo que acontece com as amizades. Com as amizades, nós temos, né, isso para crianças também, a gente acaba identificando na conversa, nas sessões com o nosso sujeito.
Muitas das vezes por ele estar dentro de um ambiente, ele começa a ter um comportamento padrão. Então, essa reprodução do conhecimento para aquela escola está sendo padrão, é somente aquilo que eles fazem, porque o ideal é a produção, né? Nós produzirmos coisas novas. Bom, qual é o espaço de construção, de produção que o professor tem na escola? O professor consegue, ele tem essa liberdade, que é aquilo que vocês vão estar inferindo, mandando dentro de um relatório para o gestor da escola, porque ele precisa montar esse espaço, ele tem que dar essa voz. Muitas das vezes, o que acaba acontecendo é que a gente vai limitando algumas situações de criação. Eu estive numa escola que eu achei interessante porque todos os professores estavam juntos num ambiente de formação. E não só os professores, mas como os outros funcionários também. Eu achei aquilo muito interessante, porque por mais que a equipe, todo mundo chegue a dizer assim, não, eu quero fazer com fulano, quero fazer trabalho, montaram as equipes, que são, né, os grupos de afinidades. E aí você precisa reconstruir. No primeiro momento, eu visualizei a questão dos grupos e depois eu tive que refazer. Isso é prática que, enquanto docente, você faz o tempo todo. Você vê os alunos formando grupo por afinidade, mas você é recomendado que também, como professor, você quando for fazer um outro trabalho, você vai ter que reconstruir esse grupo, desconstruir um e construir outro com os membros diferentes. E nessa troca, nas pessoas que estava desde o dono ao pessoal dos serviços gerais. E como foi interessante, é que no grupo do pessoal lá, que estava tudo muito misto, no primeiro grupo, por estar o dono, toda a atividade que o grupo fazia, eles se destacavam. Né? Porque os outros ficavam assim, olha, a gente não pode criar tanto, porque aquele grupo ali tem que ser melhor. E eles falavam isso. Só que acaba prejudicando. Quer dizer, é somente quando foi feita essa dinâmica, nós podemos perceber aí que há uma certa preocupação de que a voz, não, as ideias, tudo de melhor tem que vir de uma única pessoa. Enquanto se eu estou num trabalho com uma equipe, esse trabalho ele tem que ser feito, cada pessoa vai trazer uma ideia, não importa o setor, ele vai trazer para contribuir. Por isso essa questão, né, da produção do conhecimento que o professor tem, que os funcionários têm dentro da escola. Então, para fazer um diagnóstico institucional, o psicopedagogo ele tem que questionar. Ele vai ter que questionar cada um dos papéis, em tudo ele vai perguntar. Ele não pode, né, você enquanto psicopedagogo não pode confiar diretamente naquilo que você está vendo. Se sabe que para todo bom pesquisador, os nossos sentidos eles podem nos trair. Muitas das vezes nós só enxergamos aquilo que queremos, o que está mais óbvio. Então, para isso, você precisa questionar, você precisa ver se de fato aquilo você tem que testar. Há uma necessidade de testar. E aí a gente começa a dizer, nossa, mas tudo isso que o psicopedagogo faz é isso e um pouquinho mais dentro do trabalho. Bom, e a intervenção com a família? A intervenção com a família, que é o nosso ponto assim cauteloso, né? Você precisa ver como que vai ser feito essa intervenção. Como eu falei para vocês, vocês têm que minimizar o máximo possível o momento, a fase de revolta, porque quando ele vê que o filho não está indo bem na escola, ele vai trocando de escola, até que um pedagogo ou gestor ou a própria professora consegue convencê-lo de buscar ajuda, porque ele percebe assim que o filho não está querendo avançar. E normalmente a gente diz muito, ouve muito os pais falarem, né, que enquanto pais a gente também diz, né, que a criança está sendo preguiçosa, está apenas sendo preguiçoso, então
e que o professor não está usando todas as estratégias possíveis para que ele possa aprender. E após você ser identificado, por isso a equipe multidisciplinar, porque quando chegar é muito mais prático para um pai ele ver, se ele perceber que o filho dele, através de uma ressonância, apresentou algum tipo de transtorno, aí o que vai acontecer? Você vai estar apresentando as suas possibilidades. Você fez um trabalho, solicitou o parecer de um outro especialista e você vai entrar com essa parte de mostrar para ele, olha, o seu filho pode estar aprendendo dessa maneira. Então, a fase de revolta, né? Primeiro tem essa fase, a fase da revolta, porque ele identifica, né? Não é aquilo que ele esperava, né? Não é fácil para nenhum pai, até porque filho é ego, né? É o nosso ego ali, e todo pai quer que seu filho seja um super QI elevado, o máximo que a gente possa escolher para os nossos filhos, nós queremos. Mas também depois vem a fase de aceitação. Mas para ter a fase de aceitação, é preciso que você, enquanto psicopedagogo, aponte, tá? Mostre para ele que tem onde que vai ser possível melhorar, o que a gente vai conseguir. Agora, não venda sonhos. Não venda uma certa ilusão, dizer que... Uma das coisas que pais muito perguntam, meu filho vai ficar curado? E aí pergunto, transtorno tem cura? Síndrome tem cura? Né? Que mais? Certas dificuldades de aprendizagem, uma das coisas tem... Agora até que não, mas logo no início, enquanto estava tendo mais casos de autismo, mas tinha alguns pais que perguntavam, mas o meu filho vai ficar curado desse autismo? E aí você explicar que isso é uma condição que aconteceu no momento, né, lá da concepção. Oi? Oi, eu queria falar, professora, só um pouquinho. Sim. Isso aí que a senhora está falando é muito verdade mesmo, porque eu tenho um filho que ele é síndrome de Asperger, né, que é autismo. Então, até eu chegar nessa aceitação foi muito difícil, porque é muito difícil, né? A família aceitar isso, principalmente vindo dos pais. E realmente, a partir do momento que eu disse que eu aceitei como meu filho era, eu pude ajudá-lo muito mais, pude entendê-lo muito mais, e hoje qualquer avanço dele para mim é uma grande vitória, porque esse caminho ele é muito difícil mesmo. Então, os pais, junto com a escola, eles têm que estar ligados verdadeiramente, porque a escola não pode fazer sozinha, né? Já para uma criança dita normal já é difícil, imagina quando se tem um aluno, né, que tenha alguma síndrome, algum diagnóstico diferente, já é muito difícil. Então, realmente, isso que a senhora está falando, eu estou aqui, eu estou me lembrando de tudo que eu vivi lá no passado. E hoje eu posso entender, né? Graças a Deus, eu posso entender isso. E é isso, eu acho que todos nós estamos aqui justamente para ajudar, né? E é esse o nosso maior interesse. Exatamente, essa questão de ajudar, se colocar, né, essa empatia, se colocar no lugar do outro para receber. Porque, gente, não é fácil. Você vê por que entra na fase da revolta, que é a primeira. Porque nós nos deparamos com a questão da limitação, da dependência, quem vai cuidar, como é que ele vai ser visto, ele vai ser excluído. É tudo aquela parte ruim, sabe? É uma tristeza que toma conta da família, né? Por conta, passa até olhar e há um erro a gente olhar ele como coitado, enquanto que na verdade não. Ele não é, mas ele tem as potencialidades. E o mais interessante com relação ao Asperger é que a gente também tem umas variações, né? Eu tenho percebido que tem alguns Asperger, não sei se é o caso do seu filho, que ele, assim, tem o QI, né, que a gente costuma dizer, muito elevado.
e a professora sente muita dificuldade. Ela não sabe o que fazer. E a coisa mais rara, em menina, nós nos deparamos com essa situação que não existe nenhuma empatia por parte dessa, dessa pessoa, desse sujeito, vamos colocar assim para não ficar identificando nem menina nem menino, desse sujeito, porque não consegue perceber do outro que ele tem o tempo, tudo é para ela. Essa pessoa, ela termina primeiro as atividades, a professora mal termina de escrever no quadro, ela praticamente termina junto com a professora, e a professora só falta enlouquecer. Porque mesmo que ela leve um trabalho à parte, a criança faz com maior facilidade. E a conversa. A conversa é muito interessante porque a criança, ela demonstra, e é difícil para a gente aceitar de uma criança o egocentrismo, né? Mas na prática, o que eu ouço não é egocentrismo, mas sim egoísmo. Que ela passa a ser muito egoísta. Que ela diz assim, não, eu já terminei, ele tem que terminar também. Bora, professora, eu preciso que a senhora passe a atividade, eu não tenho nada a ver. Assim mesmo, gente, dá para ouvir a criança falar, ela não fala como criança. Eu já terminei, não interessa, ele não terminou porque ele é lerdo. E aí você precisa fazer um trabalho para que os outros também aceitem, porque de fato há uma certa situação, a gente até se assusta. Mas também tem famílias que chegam na escola e dizem assim, olha, o meu filho é Asperger, ele é muito bom de se trabalhar. Só que, na verdade, é outro nível de autismo que, né, aquela criança apresenta. E aí a gente diz assim mesmo, bom, vamos verificar e também tem determinada fase. Se não foi estimulado em casa com os meios certos, e por isso é importante, quando você for fazer o diagnóstico, que você fizer a orientação metodológica, é importante você saber exatamente qual é o tipo de autismo. Porque dependendo daquilo que você vai sugerir, você pode fazer com que a criança avance ou ela venha a retroceder, tá? Porque isso pode acontecer. E há um erro com relação a isso. Eu vejo isso na escola. Eu vejo crianças que estavam indo super bem, porque teve o lado afetivo com aquela professora, ele se identificou com aquela professora e vai bem. Ela consegue fazer esse processo de socialização, ele já passa a permitir a questão do toque, do afeto mesmo, ser menos egocentrista, mas quando muda, e por isso a questão do preparo, né? Final do ano, ele precisa ir já conhecendo a outra turma. Tudo isso é importante mostrar. A primeira semana, quem está fazendo a transição da educação infantil para os anos iniciais, a primeira semana da participação da mãe é um sufoco para alguns, mas para outros não, porque antes foi levada essa criança para aquele ambiente da escola, para ela criar familiaridade com aquilo ali. Com os colegas, esse processo. Também temos as outras síndromes que normalmente o autismo tem alguma coisa relacionada também com a visão. E quando está aí, essa questão da visão, eu tenho que verificar se ele não está, agora eu esqueci o nome da síndrome, das letras dançantes, que ficam em onda. Eu esqueci agora o nome. Isso precisa ser verificado porque ele pode aprender mais pela audição porque ele não consegue identificar exatamente a palavra. Então, todas essas formas a gente precisa ver o seguinte, o que vem junto, o que está junto, mas qual é o anseio da família? Porque da fase da revolta para a aceitação, eu preciso saber bem antes de comunicar como é que eu vou chegar a esse processo para aceitação, porque daí para frente eu vou ter parceiros de trabalho. Ter parceiro mesmo. E na escola, né? Eu normalmente mostro para alguns pais como existem lugares que um dos critérios
para algumas áreas, um dos critérios é ser autista. Porque o autista, dependendo, passa a ter maior foco de concentração, ele tem a agilidade, que são os autistas hiperativos, ele tem agilidade para fazer, ele tem facilidade na área da matemática ou na área da língua portuguesa, de humanas, se é da exatas, como é que ele vai se desenvolver? E nós temos também, né, aqueles casos, eu penso, enquanto profissional, que os casos mais difíceis são os DIs, que são os déficits de intelectual. Esses são mais difíceis para os pais. E enquanto os pais não fazem um tratamento, o tratamento que eu digo, um acompanhamento psicológico, eles não aceitam. Enquanto, mesmo você, como psicopedagogo, eles não vão aceitar aquilo que você vai estar passando. Tudo que você coloca, ele acaba distorcendo. Então, por que é importante o pai enxergar o filho como é? E as potencialidades que você vai mostrar é aí. É dentro desse processo e ele também buscar ajuda, dele chegar e dizer assim, não, olha, nós precisamos que você veja, olha, seu filho tem potencialidade, mas você também precisa ser ouvido. O trabalho do psicopedagogo, ele anda assim meio que junto com o psicólogo, tá? Porque a criança, ela faz a sessão com o psicopedagogo, mas ela depois também tem que ir com o psicólogo. Porque a gente tem que trabalhar essa autoestima da família e da criança. Ter o cuidado que, enquanto escola, como que a escola também vai estar reforçando a autoimagem da criança. Porque quando nós fazemos isso, e aí é importante comunicar à escola, tá? Recomendar aos pais, comunique à escola que a criança está fazendo acompanhamento. Nós, enquanto família, fazemos um acompanhamento psicopedagógico e psicológico. Tá? Temos as sessões e nos ajude nisso. É importante comunicar, porque para a criança vai ser muito mais prático ela ser vista como um sujeito de potencialidades. Tá? Alguma dúvida, meninas? Ah, então, chegamos àquela parte que seria para dentro dos trabalhos, né? Que nós não tivemos, nós tínhamos que fazer dentro de sala de aula, que é esse plano, que seriam mais ações, mas como nós não temos essa possibilidade, nós já passamos bastante atividade para vocês. Muito. E eu sei que não é fácil, mas nós temos aí, se fôssemos dentro de sala de aula, se fosse possível, a gente faria essas interações com algumas atividades para verificar essa parte da aprendizagem. Tá? Quanto aos jogos que eu pedi para vocês, que vocês devem escolher que tipo de jogos vão fazer, é preciso filmar essa aplicação, depois vocês têm que postar, que é uma das atividades finais, né? Inclusive, ele conta, parece, se eu não me engano, conta mais ponto com relação a isso. Ah, não é fácil fazer, isso é verdade, mas lembrem-se que nós vamos adaptar. Temos que ser criativos. O psicopedagogo ele vai ter que fazer isso. Até porque hoje nós temos a internet que ela te dá uma gama de testes projetivos. Né? Dentro desses testes projetivos, você pode escolher um desses e readaptar, fazer como que você atrairia a atenção dessa criança, do adolescente, mas você pode pensar para o adulto também. Como que vai atrair? De que maneira ele vai estar interagindo? Qual é o conteúdo que eu posso estar trabalhando isso daí? Um dos pontos que são mais difíceis, que a gente costuma dizer, né? Nós temos uma certa dificuldade. O disléxico, dificilmente ele é uma pessoa organizada. Pode acontecer? Pode, é raro, mas pode. Aí, por isso, nós temos jogos que vão trabalhar a lateralidade, e jogos muito simples. Nós tivemos numa dessas atividades que os alunos fizeram, e normalmente eu trabalho com os alunos, né, de apresentarem. E aí, esses jogos, todos eles quiseram aplicar comigo. E era interessante, foi interessante, que alguns desses jogos,
eles chegaram e disseram assim, professora, vamos te dar o diagnóstico. Você tem algum problema de aprendizagem? Você tem um transtorno tal? E foi bem legal. Aí eu disse assim, não, mas vamos lá, vamos avaliar outras situações. Ó, alguma dúvida com relação a esses jogos? Tem? Pode escolher Não? qual. Pode escolher qualquer um, pode. Tá? Você pode escolher qualquer um deles para fazer, por isso seria por equipe, né? Que a equipe elaborasse, tivesse apresentação. Mas como nós não estamos em época para fazer isso, então vocês vão estar elaborando um jogo em casa, filmar e postar. Aí, por exemplo, nós temos o jogo para verificar as noções de tamanho. Pequeno, grande, tem gente que não tem, criança que não tem. Ah, mas aqui está voltado mais para criança. Aí você pode, como eu falei, você pode adaptar para o adolescente e para o adulto. A orientação espacial. Como que vai estar trabalhando essa orientação espacial? Que jogo você vai criar ali? Tá? Principalmente nessa parte de orientação espacial, a gente trabalha muito com a questão do papel, né? Desse domínio. A dobradura é excelente, como eu coloquei também para vocês. O uso com linha é o comando que deve ser. Temos muitas adaptações daquela trilha, mas de formas criativas. São os mesmos jogos, mas pensados de outra maneira. Então, como fazer isso daí? Bom, basicamente isso. Eu recomendo a vocês que sempre que vocês puderem, leiam, tá? Até antes desse tempo que vocês estão, esses livros que a gente coloca como indicativo, eles estão na biblioteca virtual e são muito bons. Alguns deles são próprios da psicopedagogia clínica, mas nada impede de você ler. É importante que você leia trabalhos, descobertas, maneiras, né? Tudo que esteja relacionado ao teu público de trabalho das outras áreas, da área social, quanto da parte médica, sugestões, essas questões metodológicas. Vocês vão trabalhar muito com essa parte de experimentar as propostas que vão aparecendo, como é que se dá. Um dos exemplos. Agora, quase todo mundo está tendo que trabalhar com ensino híbrido, né, quando se está na escola. Fazer o ensino híbrido, as estações. Como que funciona isso para um autista? Como que vai funcionar isso para um disléxico, para um hiperativo? Vai funcionar? Eu vou trabalhar com o hiperativo atividades que promovam mais rapidez para ele? Ter o cuidado com isso. Quando for pensar no jogo, se for com uma criança, eu tenho que pensar tudo isso. Para que idade? Para que público? Quais são as características desse público? Esse jogo vai estar atrelado. Lembrando sempre que ele não é para aquele que está indo ao normal, que está dentro da faixa de aprendizagem. Ele é voltado, esse jogo ele tem que ser voltado para aquele que precisa de um auxílio a mais, seja para concentração quanto para agilidade, seja para aquele que tem certa limitação quanto para aquele que já tem alta habilidade. Então, eu tenho que pensar aí como é que vai funcionar, como que eu vou pensar, qual vai ser minha proposta, tá bom? A gente pode enviar para a senhora até quando, professora, esse jogo? Eu também queria ver com vocês essa possibilidade de vocês. Na verdade, assim, vocês já fizeram, eu já recebi algumas atividades, né? A leitura de imagem, eu já recebi. Recebi também, não de todos, claro. Deixa eu ver mais. Estou até olhando aqui no meu e-mail, tá? É porque eu estava vendo e eu vou corrigir na plataforma. Algumas atividades já foram mandadas.
Anamnese. Deixa eu ver. Teve 3 anamneses já enviadas para mim. Atividade 2 e atividade 3. Tá faltando somente o jogo. Teve aluno que já mandou. E aí, por conta dessa situação, né, que eu estava falando para vocês no início, que as atividades todas possam ser feitas até sexta-feira. Todas? Ai. Professora, Sim, assim, bom dia. bom dia. Bom dia. Porque assim, eu vi lá que tem a leitura de imagem para fazer, anamnese Certo. e jogo de dobradura. Uhum. Só são essas 3 atividades que tem que enviar? Sim. Sim, tá. Aí assim, eu respondi aquele quiz. Aquele quiz não precisa enviar. Não, porque ele é direto na plataforma. Ah, tá. Ele é Anamnese, direto. É. a anamnese, a leitura de imagem, eu não fiz porque inclusive até ele mandou, enviei um e-mail essa semana, ele perguntando, e aí eu estou aguardando a resposta. Ah, inclusive eu abri exatamente ele agora também. Abri 2. E aqui está pedindo a questão do meu WhatsApp, né? Isso. O seu. Mas se vocês quiserem, pode anotar aí o WhatsApp. É 99198 6552. Tá? Ok. Aí a gente Então, pode estar. Professora, tem que tirar foto e enviar no caso, Sim. De preferência, assim, que você possa fazer a filmagem, né? De 5 minutos. Porque como é que você vai movimentar? Porque tu tem que ensinar o outro, né, a como fazer. Você precisa, nesse momento, assim, pensar já como psicopedagogo. Tá? essa anamnese. professora, Sim. esse jogo ele pode ser aplicado direto para uma criança, no caso autista, caso eu escolha. Tá mudo o seu áudio, professor. Tá mudo. Ah, sim, sim. Foi eu mexendo aqui para olhar para vocês. Então, você pode sim fazer voltado direto para um autista, não tem problema não. Na verdade, é o ideal, porque você tem que escolher uma dos possíveis clientes seus com determinada característica. Você vai fazer um jogo aplicado para uma criança com síndrome de Down, que tem características de hiperatividade. Aí você vai verificar, porque a criança com síndrome de Down, ela tem um certo tempo, né? Vamos aqui colocar a palavra, ela é um pouquinho mais lenta que o outro para executar uma atividade. Mas mesmo assim, essa lentidão, ela consegue aprender. Mas como é que eu vou estar fazendo? Tem criança que ela tem dificuldade de memorização. Como que eu vou estar trabalhando também? São esses jogos. Eu apresentei um exemplo, que o exemplo lá é dobradura, mas você pode estar fazendo com qualquer outro material. Você pode estar fazendo Olha lá, o pessoal da... Gente, está me fugindo das palavras hoje, que eu estou pensando tanta outra coisa, correção de material, as atividades para vocês. Vocês vão fazer um circuito, pode ser, esse circuito, ele pode ser feito com a criança para trabalhar coordenação motora, né? A coordenação motora fina. Você pode pensar esse circuito de uma forma maior e fica bem interessante. A gente normalmente vê o circuito sempre com você está trabalhando a coordenação motora grossa, né? O corpo todo, os movimentos mais rápidos. Mas como fazer o contrário?
para estimular a criança, para trazer curiosidade. E aí você tem que estar pensando qual área você vai estar vendo, tá bom? Mais alguma dúvida? Essa anamnese, para responder ele, tem algum relatório com perguntas que aí a gente... Olha, o exemplo que eu citei para vocês é o exemplo mais clássico que tem da anamnese, é esse que está na apostila, na nota de aula, tá? Esse daí já é o suficiente, mas se você quiser colocar outro, também não tem problema, porque tem alguns colegas que são da área da psicologia, mas querem fazer essas orientações, passar a ser psicopedagogo institucional também, eles têm acesso a tantos outros modelos de anamnese por conta do CRP. E eles acabam tendo esse acesso, eles são habilitados para tal. Nesse momento, nós temos esse modelo que vocês podem estar aplicando e obter as respostas naquele ali. Tá? É uma das sugestões, pode ser só a resposta. Ah, vai gerar relatório? Passa a ser naquele relatório do modelo assim, muito parecido. Não sei se eu tenho aqui para vocês. Eu vou compartilhar também, pode ser? Eu vou compartilhar com vocês da aula 3. Só um momentinho. Da aula 3, que não está aí com vocês. Deixa eu ver. Vou já. Deixa eu verificar aqui. Será que ele está disponível? Porque eu abri os materiais, eles não estão disponíveis, pelo menos para mim. Os materiais, é? É, assim, até então, até o quiz estava disponível. Aí, a partir do quiz, porque eu já li tudo até chegar no quiz e respondi. E aí eu fui mais adiante, né, para tentar adiantando, e aí não abri mais não, para mim, pelo menos para mim. Vou aqui compartilhar esse slide da aula 3, tá? Pra gente... Aqui, ó. Esse é o trabalho da aula 3, esse parecer psicopedagógico. Que eu disse assim, eu queria fazer no final, aproveitar, já que a internet está muito boa hoje comigo e a pessoa, dessa vez, eu não usei o meu grátis, eu fui direto pelo link mesmo que o Idan mandou, foi erro meu na semana passada, tá? Vocês vão construir um parecer psicopedagógico, que é essa questão da identificação, de como você tem que se imaginar já nesse momento como um psicopedagogo. Você já tem o resultado da anamnese. Né? Você vai ver a identificação, a idade do seu cliente, os elementos, o que deve ser mais ou menos construído nesse primeiro parágrafo, né? Um breve parágrafo da primeira sessão. Você tem que imaginar como é que foi essa sessão. É por isso que eu digo lá, você vai aprender por simulação. Você vai ter que imaginar como é que foi essa primeira sessão. Dependendo daquilo que você imaginou, e aí você vai estar relatando, né? Olha, aos 3 dias, olha como começa. Você tem que ser muito detalhista. O nome, né? A idade, ele compareceu no teu consultório, no teu ambiente de trabalho, no teu espaço, o nome que você quiser dar aí, porque esse é o teu material. O que foi trabalhado, você precisa estar colocando. No outro parágrafo, vai detalhar essa questão da evolução, se teve a abertura que ele possibilitou para você. E dentro do penúltimo parágrafo e o último parágrafo, os elementos pós-textuais, como é que você vai estar fazendo. Aqui é mais ou menos um roteiro do teu trabalho que no final você vai estar mandando para a escola. E isso daqui não é longo. O que acaba acontecendo para você, esse daqui é mais para o teu acompanhamento mesmo, o teu registro, que é esse que vai de sessão por sessão. Mas você pode estar fazendo para a escola um resumo dele. Esse daqui é mais para a tua prática mesmo,
que você encaminhe até para outros profissionais, que da equipe multidisciplinar. Para a escola, é um resumo disso daqui. E eu peço para vocês um que seja para sua prática e que para você mais ou menos ter esse hábito da questão do registro. Para você perceber, porque vai ter um momento que, como eu falei para vocês, os nossos sentidos, eles nos dão uma leve enganada. Às vezes nós esquecemos um detalhe, mas quando você terminou uma sessão, é importante que você logo faça o registro. Você tá, cada aluno, cada cliente teu, ele tem que ter o arquivo dele, o material dele, e é nesse parecer que você sabe o que ele usou da última sessão, tá? Antes de atender um cliente, você precisa ler esse material, esse parágrafo que você construiu, aonde ele parou, para que quando ele entre, o ambiente já esteja para ele, que seja dele, a continuidade daquilo que você trabalhou na última sessão. Tá? Então, é importante você ter o teu parecer, esse registro. Ah, eu posso fazer isso no computador em vez de uma ficha? Pode, não tem problema. E ainda mais hoje em dia, que temos a nuvem, que aí a gente não perde. Não confiar muito, até porque você tá fazendo um trabalho diferenciado, e esse trabalho diferenciado ele não pode ser perdido. Todo material que for usado com esse cliente, ele precisa ser dele, de uso dele. Quando ele levar o brinquedo que você solicitar, um brinquedo, uma coisa dele que ele goste, para aquele espaço, se ele não levou, é uma das primeiras coisas que tem que estar em destaque, porque assim ele acaba percebendo que você deu importância para isso. Tá? Deu importância, olha, eu lembrei de você, isso daqui me fez lembrar de você. Que é aquela construção que você vai construindo a parte afetiva. Tá? Esse é do terceiro trabalho. A anamnese, aquele exemplo da segunda aula, e do terceiro, que é da nossa terceira nota de aula, é essa simulação desse pequeno relato. Tá? No máximo que ele dá aí, se você for fazer à mão, 2 páginas. Se for digitado, vai dar 1 página. Porque é só mesmo para você perceber isso daí. É importante o registro, quando for na sua prática, cada cliente tem que ter o seu, você tem que registrar detalhes da última sessão, que é para quando ele retorne, ele continue daquele momento que foi parado. Tá? Dúvida até aí? Até Ou não? 6 também? Pois é, né? É porque assim, eu não sei se eu vou. Isso daí é um assunto que eu vou estar conversando com o professor Vicente, eu vou estar conversando com a coordenação, com a professora Marlúcia, até porque vocês vão ter o outro módulo, né? Então, se a gente deixar para muito depois, vai prejudicá-los. É por isso que eu não estou pedindo assim grande, extensivo. É só mesmo essa simulação. É pouca coisa. Não vai dar muito material, não. É só mais para você imaginar essa situação. Aquela com quem você aplicou a anamnese, você escrever a partir dali. Até mesmo você pode fazer essa descrição da anamnese nesse parecer. Tá? Pode utilizar esse material. Professora, Sim. no caso, esse parecer que a senhora estava falando, é baseado em que exatamente? Num aluno que eu tenho? É porque como eu ainda não vi o restante das suas aulas, que eu cheguei agora, eu estou meio perdida. Então, no caso, é baseado nesse material que a senhora está falando, ou eu posso ver um aluno que eu tenho, ou se basear numa outra criança para escrever esse parecer? Você pode ver com uma outra criança desde que ela apresente alguma das situações que a gente vai encontrar enquanto psicopedagogo, tá? Que tem alguma dificuldade de aprendizagem.
Eu tenho uma criança TDAH. Eu Ótimo. posso pensar nela enquanto eu estiver fazendo esse parecer. Sim, pode sim. Excelente. Tá? Você pode pensar nela, você lembrar dessas características. Eu sei que esse momento agora a gente não está conseguindo ir para a casa de alguém ou alguém vir na nossa casa, mas assim, se você puder fazer chamada de vídeo, de WhatsApp para conversar, para saber como é que qual o comportamento, já te ajuda até você pensar assim, olha, que sugestão eu daria? Como que seria? Como que eu iria trabalhar com essa criança? É você agora fazer essa simulação mesmo. Porque se fôssemos na presencial agora, vocês teriam sim um tempo maior para ir a campo fazer essas atividades. Sim. E aí, agora não, agora vamos mais por essa simulação, tá? Uhum. Mais um outro ponto? Amém. No caso, professora, sexta-feira, Professora, ela encerra meia. Então, opa. Oi? pode continuar. Sexta-feira ela acaba meia-noite. Nesse caso, eu posso lhe enviar na sexta. Até porque eu tô chegando agora, eu vou ver as 3 últimas aulas para poder fazer todos esses trabalhos. Tá. Tá, que é lá na outra sexta, né? Eu nem sei que dia vai ser. Vai ser dia 7? 10. Dia 10. Ai, vai ser dia 10. Oh, meu Deus. Não, acho que dá, né? Pra gente ter assim alguma coisa. Dia 10 é seu aniversário, professora? Não, é dia de pagar as contas. Tomara que não grave isso daí. O menino tem que editar isso aí. É o dia que a gente fica assim. Isso me faz lembrar uma amiga que ela diz assim mesmo: ai, gente, chegou o dia que eu fico de olhos verdes e azuis, né, que é o dia que a gente recebe. Ela sempre falava isso, eu achava interessante. Ela diz assim: eu passo alguns dias com olhos verdes e azuis e eu tenho uma certa dificuldade em compreender duplo sentido. E eu achava aquilo tão bobo, sabe? Eu digo, como é que pode? Os olhos dela são pretos? Gente, como é que ela fica de olhos verdes e azuis? Aí teve um dia que eu perguntei por quê. Aí ela disse assim: menina, é o dia que a gente tem dinheiro. Aí, só que eles voltam a ser negros tal dia. Aí eu digo: tá. Então, dia 10 é o dia que a gente volta a ser gata borralheira, sabe? Dia 10 é feriado, viu, professor? Em plena quarentena. Ai, o feriado. Tão desejado, né? Por nós brasileiros que... Oh. Bom, mas assim, é esse prazo assim que a gente está olhando e eu até peço a vocês, né, dizer assim, a professora tem bastante atividade, mas uma parte dela vocês já fizeram. Como eu falei para vocês, a atividade 3, essa atividade 3, ela é bem curtinha, mas eu só preciso que vocês deem essa olhada exatamente para que vocês possam perceber a importância desse relato, né? Dessa transcrição, que é o teu livro. Mas eu prefiro fazer ele à mão, eu ter de cada aluno, de cada cliente que vier, né? Do que é importante, esses itens. São coisas curtas, observações curtas, são os registros que você tem que fazer mesmo de cada sessão, para que você possa continuar e ver a evolução do teu cliente. Gente, outro ponto também que é muito importante, que enquanto psicopedagogo, ter o cuidado com a contratransferência, tá? Tanto a institucional quanto a de atender ao aluno, tá? De aprendizagem. Você tem que estar desprovido daquilo que o outro acha do filho, porque às vezes os pais, como eu falei para vocês, os pais já não sabem o que fazer, dizem que o filho é preguiçoso, aquilo outro mais, ele já chega com uma certa imagem do filho. E como somos portadores de sentimentos, somos seres humanos, muitas das vezes a gente acaba acreditando no pai. Então você, como esse profissional, você vai ter que ter esse certo cuidado, tá?
para que a impressão que você tenha não seja passada para o que está ali fazendo o trabalho com você. Então, essa contra-transferência, ter esse cuidado é fundamental, porque você tem que ver qual o objetivo do seu trabalho ali. O outro, quando ele passar para você, como que você vai devolver para ele? De que maneira você quer também que ele passe para você as impressões? É muito importante esse processo, porque isso te traz cliente, mas também, se você não souber fazer, ele elimina cliente, tá? Então, é bem importante essa etapa de transferência e contra-transferência. Olha, a colega já tá tensa, né, Maria Isabel? Tá doendo o pescoço já de tanto olhando. Não, o negócio é o pescoço mesmo, professora. É? Ah, tá. Alguma outra dúvida? Vamos aproveitar para tirar as dúvidas que forem surgindo. Professora, desculpa só, tá atrapalhando. Não, não tá bom dia não. Bom dia. Professora, a minha indagação é o seguinte, eu queria saber da senhora, porque no meu caso, eu sou professor de escola pública, eu dou aula para o 3º ano pela SEMED. A minha situação é a seguinte, eu tenho 30 alunos, sendo que desses 30, eu tenho 3, que um é déficit de atenção, 2 são autistas, só que um é laudado e o outro não. Nessa questão, eu tenho uma faixa etária definida ou eu posso, assim, pegar um desses 3 alunos que eu lhe falei e fazer a questão da anamnese em cima, visto que um desses 2 alunos, o pai só larga na escola simplesmente porque ele já tem uma idade um pouco avançada, e o outro, a mãe já é mais participativa, ela se preocupa e tudo mais. É isso que eu gostaria de saber. Não tem uma faixa etária definida, é você que vai escolher mesmo, mas aí é interessante, né, me chamou a atenção, até porque esse que é mais participativo é ótimo, porque esse vai colaborar com você. E eu tenho por prática os desafios. Eu escolheria, não estou dizendo para você escolher, eu escolheria o do pai que tem mais idade, porque para mim seria... eu iria ter que investigar, olha só a diferença, né? Você, enquanto psicopedagogo, quando você se deparar com essa situação, você vai investigar essas situações genéticas, você vai querer saber por quê, então, o pai só deixa, quais são as situações, e aí você vai trabalhar, fazendo o teu trabalho psicopedagógico pautado na teoria convergente de Jorge Visca, porque vai ter que saber todos os 3 aspectos, cognitivo, o social e o que é os aspectos sociais e os ambientais. Ainda tem a escola, né, essa parte também, que são 4, mas eu considero mais esses 3. E aí saber o que leva. É claro que se fosse teu trabalho mesmo, fazer esse atendimento, aí a gente vai buscar na neurologia, vai buscar na biologia, procurar saber o que foi, se foi por questão de idade, né? Essa parte biológica, o que veio acarretar, tudo mais. Mas e trabalhar essa outra imagem com o pai, porque ele só deixa, mas de que maneira ele poderia ajudar? Agora, pensando nesse nosso tempo, é interessante com aquele que você já tentou alguma atividade, né? Nós temos pouco tempo para estar fazendo a proposta de um jogo, de um parecer, deixa eu ver a aplicação dessa anamnese, que são os 3 trabalhos, a leitura de imagem não, porque eu sei que isso daí dá para fazer independente de estar ou não na escola, porque é a partir do material. O jogo que você vai pensar, então da atividade, da nota de aula 2 a 4, você tem que pensar nesse sujeito que você vai estar trabalhando. E você deve ficar livre para escolher o melhor que vai ser para esse momento, tá? Samir? É o Samir que está falando? Tá certo, professor. É ele mesmo. Tá. Então, espero ter ajudado. Ajudou bastante, obrigado. Tá. Mais alguma outra dúvida? Professora? Sim. Deixa eu ver quem é. Sim. Eu posso... não tá a minha foto aí, não. Mas deixa eu dizer. Mas espera aí que eu vou ligar o vídeo. Tá. Essa aluna que está falando é a Dilcilene.
Ah, Eu Leucilene. posso fazer com o meu filho que tem Pode, autismo? Posso. pode fazer, até porque é o momento e tem uma outra coisa que é importante. Por que que ela pode fazer com o filho dela se a senhora falou que não é para a gente fazer com aquilo que está próximo? Ela tem um diferencial. Ela reconhece o filho dela dentro da forma como ele é, sabe? Com as suas potencialidades, ela já sabe por onde está. Nesse momento você pode, tá bom? Tá bom. E vai Tá, acabar obrigada. ajudando, porque o que é difícil, você imaginar um trabalho com alguém se você discorda daquilo ali. Aí é complicado. Aí nesse momento agora pode ser feito, até porque você vai lembrar muito das etapas, né, do que você já passou. Exatamente. Isso é bom, Exatamente. é bom. Tá, É tá bom bom. mesmo para refletir o que foi feito, o que pode ainda fazer para melhorar. Com certeza. É. Mas, ou não. Professora, queria mais uma perguntinha da senhora. Pode falar. Nesse caso, um daqueles alunos que eu lhe falei, autistas, a Uhum. mãe deu a entender que ela queria que eu trabalhasse, vamos dizer, de maneira exclusiva com o aluno dela, dentro de sala de aula. Como que eu devo lidar com essa situação? Olha, ele é hiperativo também? Sim, é hiperativo. Ele tem 9 anos. 9 anos, aí é um pouquinho mais complicado. Nessa situação de trabalhar com exclusividade, aí vai caber essa tua parceria com o pessoal da escola, né? Explicar para ela. Na reunião, é importante que você chame ela para conversar no dia da tua HTP, não sei se você tem HTP, chamá-la Tem, para sim. Tem? Então, chamá-la para conversar junto com a pedagoga, para explicar para ela que o trabalho tem que ser conjunto. Tem que ser ela com a escola também. Não pode ser só você, porque você tem um quantitativo de alunos e ali. É claro que para ele você está pensando, está fazendo o planejamento de algumas atividades diferenciadas que você faz. Você entrega para ele um material, a avaliação dele de repente é diferente. E ela é de acordo com o nível que ele se apresenta para você. Então, você precisa mostrar isso para ela. Há necessidade de verificar se ele faz uso de alguma medicação, né? Se ele faz algum uso de medicação, que horário ele está tomando essa medicação? Essa medicação está ajudando ele a aprender? Porque quem é hiperativo normalmente faz uso de medicação para que ele tenha concentração na hora que ele está na escola. Agora, o que acaba ocorrendo? Alguns pais dão medicação à noite para a criança. E é uma vez ao dia essa medicação. Eles acabam dando, né, fazendo a criança tomar essa medicação no horário que eles estão em casa, para que eles tenham um pouquinho mais de tranquilidade. Porém, eles não estão ajudando o filho. É por isso que tem que sentar, conversar, mostrar para a mãe que não é possível essa exclusividade, mas que você vai dar atenção dentro das tuas possibilidades e da parceria que ela vai estabelecer. Então, ela precisa procurar ajuda. Nós temos os CME, né? E ela procurar a equipe multidisciplinar para que seja feito esse trabalho. E o teu, enquanto professor, o relatório que você mandar para a equipe multidisciplinar da CEMED, você precisa enfatizar essa questão de falta de concentração dele, da falta de atenção. Você precisa enfatizar, porque nós estamos recebendo de alguns, de volta para a escola, algumas situações que eles não consideram importantes nesse espaço de hora de aula, essas 4 horas de aula, que o aluno ele esteja fazendo uso de medicação para que ele possa ter uma calmaria na hora de aprender. Aí dificulta o nosso trabalho. Tá? É o que eu normalmente passo. Eu digo, olha, eu até falo para os pais. Aí, como os pais percebem bom resultado, agora outra coisa também,
verificar por que o pai não dá. Tem outros que dizem assim, o meu filho ele faz, mas agora eu não estou dando mais medicação por conta dos efeitos colaterais. Tem outras medicações, mas que o pai precisa estar consciente que é importante esse aluno, e conforme a idade, vai sendo retirada a medicação. Tem crianças que deixam de tomar, se ela começa aos 6 anos, aos 14, 15 anos ela deixa de tomar. Porque ela começa com uma quantidade e vai retirando até o final. Eu estou com 3 adolescentes que estão nessa etapa já, da retirada da medicação. Eles já conseguem, eles já têm essa consciência que ele tem que fazer aquela atividade. Ele chora muito para fazer, porque o professor passou 10 questões, é muito tempo que ele vai perder, ele não consegue enxergar a importância daquilo, né? Mas aí depois ele diz, não, mas é importante para tal coisa. Aí a medicação já ajuda a beça, tá? Mas isso é uma conversa que você precisa ter com a pedagoga para chamar essa mãe e explicar essa situação para ela. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado. Tá. Mas... Professora, eu quero só fazer uma retrospectiva aqui, rapidinho. Certo. Para doer mais. Até sexta-feira tem que entregar a anamnese, leitura de imagem, o vídeo do jogo sendo aplicado e o parágrafo do parecer, que seria da atividade da aula 3, tá certo? Isso. Tá certo. Tá. Sim, como a colega falou, até 23h59. Exatamente. Graças a Deus que até 23h59, assim, minha consciência fica um pouco mais tranquila. Mas eu sempre trabalho com 23h59. Sempre trabalhei. Eu aprendi isso com um professor. Eu aprendi isso com o professor Marcos Frederic Krieger. E ele sempre me dava a questão do horário. Quando ele estava muito chateado, ele dizia, eu quero às 18 horas em ponto da Lisângela. E não é 18h01, é 18 horas. Aí eu prontamente tinha que estar tudo pronto às 18 horas. E às vezes ele chegava e dizia assim, olha, você tem que me enviar entre tal hora. Ele fazia esse negócio. E eu gosto muito dessa questão do tempo, sabe? Eu acabo delimitando mesmo. Os meus alunos da graduação, todos eles sabem que eu sempre coloco, eu digo assim, olha, é tal horário. Depois desse horário, eu só vou dizer para vocês, obrigada, e nem terei o retorno, porque já passou do horário. Aí vai diminuindo a pontuação. Mas, gente, tenham atenção do seguinte, tem avaliação aí na plataforma, tá? Essa avaliação você tem que ter certeza de que salvou, que foi respondido, e ele fica todo registrado. Aquela situação que o professor Vicente colocou, que eu disse para vocês, olha, eu visualizo aqui quem está presente ou não, porque vai ficando verdinho lá na barra. Ontem eu estava olhando quem estava, porque daqui a pouco ele mostrava que a pessoa tinha entrado. Ele dá para a gente como um gráfico, ele faz um gráfico da participação do aluno. Você pode entrar a hora que você quiser, mas ele vai preenchendo a tua corzinha lá, senão você fica sempre em branco. Aí quem está entrando agora tem essa semana para estar visualizando, tudo mais. E qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Pode entrar em contato. Normalmente eu atendo, tá? Mesmo se eu não atender de imediato, mas eu vou estar te respondendo. E você pode ligar à vontade também, porque aí é mais fácil. Eu posso estar resolvendo uma coisa, eu paro para atender e aí a gente já resolve a situação, tá? Uhum. Mas fiquem em casa, tá? Trabalhem, aproveitem bastante a família, mas fiquem em casa. Aproveitem esse tempo de comunicação virtual. Bom final de semana e muito obrigada por vocês terem tirado essas 2 horas para estar comigo. Tá? Foi muito bom, professora. Obrigada. Obrigada também. Se Obrigada. precisarem,
estou aqui, a gente pode fazer, tá? Quantas vezes vocês precisarem, se for necessário fazer recapitular, a gente está aqui e pode fazer novamente. Tá bom? Tá bom, então, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Oi, professora. Oi, professor Fechou já? Vicente. Fechamos certinho de meio-dia, tirei um monte de dúvidas com eles. Foi ótimo. Amei. Porque hoje eu fui pelo link, né? Da Vida Foi mais fácil. realmente. Nossa, não caiu do meu que o grátis, que realmente é aqueles 40 minutos e depois não deixa mesmo. Eu estipulei para eles, professor, para a entrega de todo o material até sexta-feira, às 23 horas, tá? Porque como teve aluno que estava entrando e eles também precisavam desse momento da gente discutir, apresentar como é que é os exemplos, para eles poderem entender como que se dava o trabalho da nota de aula 2 e 3, tá? Professor Vicente? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Um pouco, mas tá ouvindo bem. Tá. Pois é. Aí foi por isso, tá? Não tem problema ter deixado para sexta-feira, né? Não, professora. Negocia uma data tranquila. Então tá ótimo. Vão surgir dúvidas diversas, vamos vendo aí. Sim, eu passei o meu número de contato para eles. Eles podem ligar à vontade e, se for o caso, utilizo novamente o Zoom, mesmo que seja rapidinho, aí dá pelo grátis, aí tiro a dúvida que for necessário, tá? Beleza. Tá, eu vou encerrar ótimo. aqui. Tá bem. Vou gravar agora lá no YouTube, já, daqui a uma hora no máximo tá lá no YouTube. Aí eu Tá jogo bom. no grupo. Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Tenha um bom dia, bom final de semana. Bom dia, professora. Obrigadão. Até mais, Rosilene. Obrigada.